Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Universitários em Ação. Eu sou Matheus Chaves, apresentador desse podcast, e se você está se perguntando o que vai ser do seu futuro profissional, relaxa que hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem ainda está na universidade e pensando no futuro: planejamento e gestão de carreira. Prepara o caderno porque vem dica boa por aí. E falando em futuro, você sabia que mais da metade dos universitários se sentem perdidos em relação à carreira? E que, segundo pesquisa da NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, oportunidades claras de crescimento é o terceiro fator mais importante para os jovens no mercado de trabalho? Neste episódio, vamos te ajudar a mudar essa realidade e a construir um futuro de sucesso. Eu estou aqui com o William e com a Thay e pergunto para vocês: estão preparados para o nosso papo de hoje? Com certeza, tema super importante para a galera que está na faculdade. Olá, ouvintes. Olá, Matheus. Totalmente. Acho que estamos preparadíssimos e ansiosíssimos para podermos passar aquelas dicas valiosas, ajudar todos os nossos colegas universitários, aqueles que tenham dúvidas também. Eu acho que vai ser super interessante esse nosso bate-papo de hoje. E para começar, vamos aquecer com uma pergunta. Eu quero saber se vocês já tiveram e qual foi a maior reviravolta que vocês tiveram nos seus planos de carreira até agora. Então, Matheus, eu acho que a maior reviravolta que eu já tive na minha carreira foi quando eu estava em uma empresa na qual eu estava me sentindo desanimado, não me sentindo devidamente valorizado, e acabou surgindo uma vaga em uma outra empresa em um setor completamente diferente, mas era uma vaga que se enquadrava no que eu queria. E eu acabei mudando de setor, acabei mudando de empresa, e hoje eu estou muito bem, estou muito realizado, me sinto valorizado, e me sinto muito bem nesse novo setor. E apesar de ser um novo setor, ser algo totalmente novo para mim, eu venho conseguindo desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível. Olha, Matheus, é uma pergunta muito interessante e assim, eu acho que eu já tive várias reviravoltas como um todo, mas a que mais me marcou foi uma pulguinha atrás da orelha que eu tinha, sabe? Eu tava muito em dúvida se eu ia sair da minha antiga empresa, se eu ia ficar nela, mas acabou que eu obtive uma reviravolta muito grande dentro da empresa, com valorização, com reconhecimento por parte de gestores e tudo mais, e eu acabei optando por ficar. E eu acho que foi uma escolha muito boa, mas pra mim foi uma reviravolta, assim, sabe? Eu não esperava que aquilo fosse acontecer, não tava nos meus planos aquilo, mas acabou sendo muito beneficente para mim. Tá, e agora vamos entender o que é esse tal de planejamento de carreira. Basicamente, é como se fosse um mapa do seu futuro profissional. É quando você define onde quer chegar e começa a traçar esse caminho, escolhendo cursos, estágios, habilidades para desenvolver, tudo com mais foco e propósito. Vamos começar com o William. William, por que você acha que é tão importante pensar nisso ainda na faculdade? Justamente agora é o melhor momento, porque as decisões que você toma aqui, como aquele estágio, projeto de pesquisa ou até um curso extra, vão influenciar diretamente as oportunidades lá na frente. E é também nessa fase que a gente pode explorar, errar, testar áreas diferentes e realmente descobrir o que faz sentido para a nossa trajetória. Segundo a NUB, 62% dos jovens não tem um plano de carreira definido, ou seja, muita gente está só deixando a vida levar. E a gente está aqui justamente para fazer diferente, né? E por que tantos jovens não planejam? Será que é falta de tempo, medo do futuro ou até, quem sabe, excesso de opções? Eu acho que o principal motivo da maioria dos jovens ainda não ter um plano claro e definido de carreira é porque muitos deles ainda nem sabem o que querem fazer de fato. Essa etapa de estágio, de início da faculdade, é um período para os jovens se descobrirem, né, para adentrarem no mercado de trabalho e entender o que é que eles gostam, quais as suas pretensões salariais, quais as suas pretensões de cargo, né, qual que é o modelo de empresa que eles gostam de trabalhar. Então, eu acredito que o principal motivo dos jovens ainda não terem um planejamento bem definido é porque realmente eles ainda têm essa incerteza do que eles querem fazer da vida, de qual área até eles vão querer seguir dentro de uma empresa, né? E eu acho que isso tudo com o tempo eles vão se descobrindo e a partir dessas descobertas eles vão conseguindo trilhar um caminho e a partir desse caminho montar realmente um plano de carreira.
Então, eu acho que acaba sendo um pouco de todos esses pontos, assim, sabe? Porque assim como eu, assim como muitos outros jovens, a gente leva muito em consideração esse medo, essa aflição que a gente tem de não chegar onde a gente espera, mesmo sem ter nem tentado antes, sabe? Esse medo, assim, do futuro é algo que prende bastante. Mas também não deixamos passar, né, a falta de tempo, esse excesso de opções, essa nossa ambição, assim, para tentar sempre coisas novas. Eu acho que tudo isso acaba acarretando numa demora, numa talvez aflição, algo do tipo, sabe? Nem sempre a gente consegue dividir bem as coisas. E você sabe que essa questão de experimentação, exploração que você estava comentando é mesmo bem interessante, né? Eu vou contar um caso meu para ilustrar um pouquinho melhor. O meu primeiro emprego foi em um bar, tá? E nesse bar, basicamente, eu servia chopp, atendia as mesas e, quando precisava, até auxiliava na cozinha. Era o famoso pau para toda obra, né? E é interessante que, desde o meu primeiro dia lá, eu sabia que eu não ia seguir a minha carreira ali, né? Era uma rotina muito cansativa, o bar fechava tarde, depois que fechava ainda tinha que limpar tudo, organizar. Eu chegava em casa quase todo dia de madrugada, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Enfim, não era também o que eu tinha me preparado para fazer, né? Afinal, tinha acabado de completar o ensino médio, eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu sabia que eu não seguiria ali. Mas, naquele momento, foi a oportunidade que me apareceu. Eu estava voltando para Itajaí, era novo, não tinha experiência de trabalho. E daí um pai de um amigo meu conseguiu um emprego para mim no bar de um amigo dele. Eu sabia que eu estava procurando, enfim. Tá, Matheus, mas qual que é a moral dessa história? O que que tu está querendo falar com isso? Você quer que a gente saia abraçando qualquer oportunidade que aparecer na frente? Não é bem assim. Eu acho que vai depender muito de caso a caso, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar que, por mais que eu soubesse desde o início que ali não era o meu lugar, eu aproveitei tudo de bom que eu pude extrair daquele meu primeiro trabalho, né? E acabou trazendo experiências para o meu futuro que foram muito bacanas. Exemplo, servir o chopp ali para os meus clientes na época, desenvolveu um lado que eu não tinha explorado muito. Eu era um cara mais tímido, não gostava de falar, não sabia falar, me comunicar direito com quem eu não conhecia, né? Essa lida com o público, a conversa mesmo, esse desenrolo, vamos dizer assim, né? E hoje são essenciais no meu trabalho e realmente foram iniciados ali. E isso acabou me dando uma bagagem muito legal para minha carreira hoje. Beleza, a gente já entendeu o que é planejamento de carreira e por que é tão importante. Mas por onde começar? E olha, tudo começa com uma palavra mágica: autoconhecimento. Tá, e me diz uma coisa, qual que é a tua dica para quem está começando a pensar nisso agora? Olha, Matheus, uma boa dica, né, para quem ainda tá meio perdido, ainda não sabe definitivamente por onde quer seguir, é fazer aqueles testes vocacionais, sabe? Tem vários desses gratuitos online, tu consegue achar muito fácil. E também tem um de exemplo que é aquele teste vocacional do Enem Brasil. Ele pode dar um ótimo norte, assim, pra gente. Uma outra ferramenta também, né, muito útil é a gente fazer aquela análise de SWOT pessoal. Aquela análise onde você avalia as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades, as ameaças. E isso, ao meu ver, ajuda muito a gente a entender, né, os pontos fortes, as áreas que a gente também precisa de desenvolvimento, porque a gente tem que também levar isso em consideração, né? Da mesma forma que a gente quer trabalhar em algum lugar confortável, a gente precisa ser desenvolvido o suficiente para também ter esse conforto nesse local que a gente quer trabalhar. Isso também exige bastante do nosso esforço, né? Então, procurar alguns testes, algumas opções para a gente poder evoluir nesses pontos, eu acho que seria muito interessante. Vale lembrar que ninguém nasce sabendo o que quer da vida, viu? Esse processo de descobrir talentos e interesses é contínuo, e tudo bem mudar no meio do caminho. O importante é estar atento a si mesmo e ir experimentando. Projeto de extensão, monitoria, evento acadêmico, tudo é oportunidade. Algumas alternativas podem ser feiras de profissões e ambientações.
A Univale, por exemplo, sempre está trazendo empresas para dentro do campus com o intuito de aproximar o aluno do mercado de trabalho. Também com o OPA, que pode auxiliar esses alunos nos primeiros passos. E falando em autoconhecimento, vocês já usaram alguma ferramenta ou técnica que ajudou a clarear os seus caminhos? E vale lembrar que ninguém nasce sabendo o que quer da vida, viu? Esse processo de descobrir talentos e interesses é contínuo, e tudo bem mudar no meio do caminho. O importante é estar atento a si mesmo e ir experimentando. Projetos de extensão, monitoria e eventos acadêmicos, tudo é oportunidade. Algumas alternativas podem ser feiras de profissões e ambientações. A Univale, por exemplo, sempre está trazendo empresas para dentro do campus com o intuito de aproximar o aluno do mercado de trabalho. Também com o OPA, que pode auxiliar esses alunos nos primeiros passos. Então, para ser sincera, a técnica que eu usei foi a de focar. Eu foquei bastante naquilo que eu gostava de fazer, naquilo que eu me sentia confortável fazendo e naquilo que eu via que eu tinha uma certa evolução. E aquilo me abriu, assim, muitas portas, sabe? Porque eu comecei a me dedicar mais e com isso eu ganhei mais visibilidade, eu consegui focar realmente naquilo que eu queria, sabe? Eu acho isso uma ótima dica também. Bom, agora que você já começou a entender melhor, chegou a hora de montar o seu plano de carreira na prática, né? E calma, não precisa ser nada super complexo nesse momento. O importante é começar com 3 perguntinhas básicas. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E o que eu preciso fazer para alcançar isso? Para facilitar, divida suas metas em curto, médio e longo prazo. Por exemplo, no curto prazo você pode focar em conseguir um estágio, no médio, concluir a faculdade com boas experiências no currículo, e no longo prazo estar atuando nas áreas dos seus sonhos ou até empreendendo, se for o caso. Obviamente, isso vai depender de cada caso em particular. E aí entra a parte de colocar a mão na massa, né? Buscar cursos, fazer networking com os colegas, com professores, participar de eventos. Isso tudo vai trazendo esse diferencial, né? Vai construindo esse tal diferencial de cada um de nós. E não esquece dos soft skills, viu? Coisas como comunicação, trabalho em equipe, criatividade. Essas habilidades comportamentais são super valorizadas no mercado atual. Junto disso vem os hard skills, que são os conhecimentos técnicos da sua área. Saber mexer numa ferramenta específica, entender de processos, essas coisas. E para quem curte organização, eu confesso que não é muito a minha praia, mas aí vai uma dica de ouro. Use ferramentas como o Trello para montar o seu plano de metas e prazos, ou algum outro planner digital, né? E claro, o LinkedIn é uma ferramenta essencial para se posicionar profissionalmente, né? Começar a construir essas conexões. Planejar é ótimo, mas e quando as coisas não saem como esperado, saem um pouco fora do controle? Ou quando no meio do caminho você descobre uma nova paixão? E é aí que entra a gestão de carreira ao longo da faculdade. É super normal mudar de ideia. Às vezes você começa achando que quer trabalhar com uma coisa e descobre lá no quinto semestre que ama outra área. E tá tudo bem quanto a isso. O plano de carreira não é um contrato fechado, ela é uma bússola que pode ser recalibrada. Quer ver um exemplo? Eu entrei na faculdade de administração, né, achando que eu gostaria de seguir para a área de finanças, né? Mas depois que eu entrei no mercado como corretor de imóveis, eu me encantei pela área comercial, parte de vendas, marketing, comecei a entender melhor a importância e o conceito de networking também, né? E eu acabei me interessando bastante pela parte dos processos e etapas de venda, né? Toda a organização e o background para que essa venda ocorra de forma fluida e tranquila. Comecei a ver que o vender não era tu bater num cliente e efetivar uma venda simples assim, mas que existe toda uma metodologia para que isso ocorra da melhor forma, né? E de uma forma recorrente também, que é um problema que o pessoal da área comercial encontra. Enfim, eu reavaliei tudo o que eu acreditava quando eu entrei na universidade. E comecei, então, a focar mais nisso, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, eu enxergo hoje. Hoje eu sempre estou em busca de novas informações, seja por meio de cursos, conversas com outros parceiros, né, e companheiros de carreira, feiras. Então, a gente sempre está tentando se aprimorar
naquilo que a gente encontra, né, como um viés ali a se seguir. E eu vejo que, por exemplo, pode ser, não que eu acredite nisso hoje, mas todo esse conhecimento que eu estou adquirindo nessa área comercial, eu vejo que pode me servir muito bem fora da corretagem, por exemplo, né? Qualquer área comercial que eu venha a me introduzir, eu vou ter um sucesso, né? Por conta de todo esse background que eu venho procurando, buscando para me aprimorar. Uma dica muito boa é revisar o seu plano de carreira a cada semestre, tipo um check-up. O que eu aprendi, o que eu gostei, o que eu não quero mais. Isso ajuda a ajustar as metas e manter o foco com as mudanças. Exatamente, né? E o principal também, né? Seja gentil com você mesmo, seja assim flexível. A faculdade ela é um espaço de imensas descobertas. O segredo é se permitir, assim. Aprende com o processo, aprenda com você mesmo, aprenda com os outros. Isso pode te levar a lugares incríveis. Estamos chegando na reta final do nosso podcast e, como todo bom papo de carreira, eu acho que é hora de compartilhar algumas dicas a mais, né, e experiências pessoais. Afinal, a vivência é o que realmente ensina, né? Bom, eu aprendi nas minhas experiências pessoais que cada nova oportunidade, seja uma oportunidade de estágio, de trabalho ou de fazer um networking, é uma chance única de aprender, né? Então, quando se está nessa fase de início da faculdade, início da vida no mercado de trabalho, é muito importante que se aproveitem todas as oportunidades para adquirir o máximo de conhecimento possível. Eu diria para não ter medo de errar. Pode parecer muito clichê, mas eu, por exemplo, vi que errar é o essencial para a gente poder aprender. Eu no começo achei que eu tinha escolhido a área errada dentro da empresa que eu trabalho e eu acabei me questionando muito, mas depois eu aprendi que com tudo que eu aprendi, eu pude crescer muito mais. E aquilo no começo foi um erro para mim, porque eu pensei, poxa, eu agi por impulso, não precisava disso, sabe? Mas no fim a gente vê que dá para aprender sim com todas as etapas, todos esses processos, e isso leva a gente muito longe sim. Então não tenham medo de errar. Uma dica que vou dar é busquem mentores. Pode ser um professor, um profissional da área ou até mesmo colegas mais experientes. Ter alguém que te dê conselhos valiosos e que acredite em você pode fazer toda a diferença na sua carreira. Converse com um professor que você se identifica ou que tenha um interesse especial pela matéria lecionada. Aproveite os intervalos antes ou após as aulas, com vídeos para um café na lanchonete da faculdade, né? Você também pode conversar com ex-alunos e profissionais da área, participar de eventos em universidades ou palestras. Enfim, aproveite o ambiente do estágio e visite as técnicas para fazer tudo isso. E para fechar, eu queria compartilhar uma leitura que fez toda a diferença para mim. O livro é do Marcus Buckingham e o nome do livro é Descubra seus pontos fortes. Ele é ótimo para entender o que você já faz de melhor e como usar isso na sua trajetória profissional. E não se esqueçam, o aprendizado nunca para. O mercado está em constante mudança e estar disposto a aprender é o que vai garantir o seu sucesso a longo prazo. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre sempre estar evoluindo. E agora eu pergunto para vocês dois, qual foi o conselho mais valioso que vocês já receberam sobre carreira? Bom, pra mim foi aquele clichêzão, né? Que é não tenham medo de pedir ajuda. Ele é clichê, em todo lugar vocês vão ouvir isso e, gente, acarretem isso com vocês. É essencial a gente não ter medo de pedir ajuda. Afinal, a gente está sempre aprendendo, a gente quer sempre evoluir e a gente só evolui aprendendo e também pedindo ajuda. Então, não tenham medo, vocês vão crescer muito. O meu foi aproveite cada oportunidade de aprendizado. E assim, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Cheio de dicas, aprendizados e, claro, muito planejamento de carreira. Esperamos que tenhamos dado aquele empurrãozinho para você começar ou ajustar a sua jornada profissional. E lembre-se, você é o principal responsável pelo seu futuro. O processo de planejamento de carreira é contínuo, mas é muito mais fácil quando você tem um norte e sabe onde quer chegar.
É isso mesmo. E é aquilo, né? Acreditem em vocês, porque cada passo que vocês dão, por menores que sejam, eles vão sim te aproximar do seu objetivo, te aproximar daquilo que você mais almeja. E por mais que esse caminho que vocês vão percorrer, ele seja cheio de desafios, gente, cada experiência é uma oportunidade assim imensa de crescimento. E foquem naquilo que vocês querem, que todos vocês tenham muito sucesso, sejam todos muito felizes. Gostou do episódio? Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E, claro, se inscreva no podcast para não perder os próximos. A gente vai estar sempre aqui trazendo mais conteúdo para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Curta e compartilhe esse episódio com amigos e colegas que também queiram entender mais sobre carreiras. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio do Universitários em Ação. Fiquem bem e se cuidem. Um abraço.